Aleluia. Amém, igreja? Abra comigo sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Gui, se puder, abaixa um pouquinho o meu microfone, eu acho que está um pouquinho alto. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, pode dizer: eu estou indo, pastor. Aleluia, estou te esperando, minha irmã. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Versículo 8: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e construtor. Versículo 17: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu filho, seu único filho, da qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Agora vamos em Gênesis capítulo 12, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1, está escrito assim: o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Quantos podem dizer glória a Deus? Meus irmãos, eu quero compartilhar nesta noite com a igreja uma mensagem cujo tema é detalhes do chamado de Abraão. Diga assim: detalhes do chamado de Abraão. O escritor de Hebreus é minucioso ao detalhar o chamado e a vida de Abraão. Me chama muita atenção a forma como tudo começa na vida desse grande personagem bíblico. Através do ato da soberania de Deus, Deus chama Abraão. Foi Deus que chamou Abraão, foi Deus que escolheu Abraão. E isso vai corroborar com aquilo que para frente Jesus vai dizer em João capítulo 15, verso 16: não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. E eu escolhi vocês, designei vocês para que vocês possam ir e dar fruto. Irmãos, todo chamado, toda escolha que alcança qualquer pessoa é ato da soberania de Deus. Deus decidiu nos chamar, Deus decidiu nos escolher, assim como aconteceu com Abraão. E importa a gente pensar como que aconteceu esse chamado, como que iniciou todo esse processo na vida de Abraão. A Bíblia vai dizer que Abraão morava em uma terra chamada Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma terra idólatra. Ali se adorava o Deus Sol, uma entidade chamada Nanar. A Bíblia vai dizer que o próprio pai de
Abraão, Terá, era idólatra. Alguns registros históricos, incluindo o livro apócrifo de Abraão, lá no capítulo 2, que por mais que a gente entenda que não há uma inspiração divina ali, mas nos serve como contexto histórico, ali está escrito também que Terá, ele não somente era idólatra, mas era um construtor de imagens de escultura que servia para adoração do deus Lua. Terá, pai de Abraão, não era somente um idólatra, mas ele construía imagens para adoração de falsos deuses. Esse era o contexto, irmãos, em que Abraão vivia. Ele vivia em uma terra de idolatria. A família dele era idólatra. Ele aprendeu com o seu pai a adorar outros deuses. Ele vivia em uma sociedade politeísta, e eu não sei se você sabe disso, mas em uma sociedade politeísta, para cada necessidade existe um Deus. Abraão cresceu nesse contexto. Ele sabia que para cada necessidade do homem havia um Deus, mas chegou um determinado dia, irmãos, que o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, resolveu adentrar em uma estrutura de idolatria. Foi nesse contexto que a voz de Deus bradou no coração de Abraão, em meio a uma família de idolatria, uma sociedade de idolatria que ele vivia. Sempre que há idolatria, abre-se espaço para toda sorte de pecado, imoralidade sexual, imoralidade no que tange ao caráter. Onde tem idolatria, abre-se uma brecha para toda sorte de pecado. Mas chegou um dia, irmãos, que Deus decidiu adentrar nesse ambiente de idolatria. Eu não sei se isso fala com você, mas isso fala muito comigo. Sabe por quê? Muitas vezes nós temos a ideia de que a voz de Deus só fala em ambientes puros, que a voz de Deus só alcança ambientes limpos. Não, irmãos, nós não podemos limitar o trabalhar de Deus. Deus é poderoso para entrar em qualquer ambiente e falar com os homens. Eu não sei como aconteceu a sua conversão, mas comigo, a voz de Deus bradou em um ambiente de drogas, que era o ambiente que eu vivia. Eu vivia em um ambiente de vício, de cocaína, de maconha, de LSD, mas Deus um dia decidiu adentrar no meu mundo para falar comigo, para me chamar. Porque, meus irmãos, não existe ambiente que Deus não possa entrar. Deixa eu dizer algo para você. Não importa onde o seu filho esteja agora, seu esposo, sua esposa, seu ente querido, continue orando. Deus pode adentrar nesse ambiente que ele está e falar com ele, e chamá-lo, e transformar a vida dele. Pode aplaudir o Senhor com alegria, com fé. A voz de Deus bradou em um ambiente de idolatria onde Abraão vivia. Isso fala muito comigo. Quando Josué, ele vai falar ao povo, em Josué capítulo 24, versículo 2, ele enfatiza essa questão de que Terá, pai de Abraão, ele era um idólatra, mas Deus se revelou neste ambiente de idolatria. E me chama a atenção desse encontro de Deus com Abraão. Irmãos, quando Deus ele vai chamar Abraão, ele não fala assim para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e olha aqui, ó, a terra que eu vou te colocar. Deus não mostrou a terra para Abraão. Sabe o que Deus fez? Ele falou: primeiro você sai, depois eu te mostro. Por que Deus chama Abraão desse jeito? Sabe por quê? Porque Deus estava querendo ensinar a Abraão que mais importante do que ele poderia dar era quem ele era na vida dele. Então, o que Deus fala é: Abraão, primeiro você sai. E Deus dá 3 direções para Abraão. Abraão, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, sai da sua terra e vem, que eu vou te mostrar uma terra. Depois que você obedecer, depois que você aprender a confiar em mim, eu vou revelar meu plano total a você. Irmãos, a verdadeira adoração está fundamentada não no que Deus pode fazer, mas naquilo que Ele é.
A verdadeira adoração está alicerçada no caráter eterno de Deus e não naquilo que Ele pode te dar. E esse é o verdadeiro evangelho, porque a verdadeira adoração não está alicerçada na barganha, na troca. Não, primeiro Deus falou assim: Abraão, primeiro você sai, depois eu te mostro. Primeiro você sai deste lugar de idolatria. Primeiro você sai da casa do seu pai, da sua parentela, dessa terra que eu abomino. Primeiro você sai daí, depois eu vou te mostrar o meu plano. Depois eu vou revelar a você o meu plano. Ou seja, em que pese Deus adentrar em qualquer ambiente para chamar os homens, para que a promessa se cumpra, todavia é necessário que você saia do lugar que você está. Quantos podem dizer amém? A voz de Deus entra em qualquer ambiente, mas para que a promessa se cumpra na sua vida, você tem que sair do lugar que você está. Sabe qual é o problema? É que você não quer sair dos relacionamentos que te afastam de Deus. Você não quer sair dessa vida pecaminosa. Você não quer sair desses grupos de WhatsApp que só tem pornografia. Você não quer sair desses hábitos pecaminosos. E você reclama que as promessas de Deus não se cumprem. O problema não é que está com Deus. O problema está com você que não sai. Vamos pode dizer glória a Deus? Tem que sair, irmãos. Ouça o que eu vou te dizer. A matemática do evangelho não começa multiplicando, começa subtraindo. Vai dar problema hoje, hein, pastor Jonathan? A matemática do evangelho não começa adicionando. Esse evangelho é o evangelho da barganha. O verdadeiro evangelho não começa multiplicando, não começa adicionando, começa subtraindo. Tem que sair. E sair, irmãos, é uma decisão. Quando você decide sair, é aí que as coisas começam a acontecer na sua vida. E importa pensar que muitas vezes nós temos dificuldade com essas rupturas. Para Abraão sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela, ele teve que promover uma ruptura em sua vida. Mas pastor, eu tenho dificuldade com rupturas. Ouça o que eu vou te dizer. A criança, ela passa 40 semanas na barriga da mãe. E chega uma hora que o corpo da mãe começa a expulsar aquela criança. O corpo da mãe entra em contração e começa a colocar aquela criança para fora. Sabe por quê? A criança precisa nascer. Ela precisa sair para nascer, senão ela morre. Se você não sai, você morre. Se você não sai do lugar que você está, se você não sai do pecado, se você não sai da idolatria, se você não sai de ambientes que te afastam de Deus, sabe o que vai acontecer com você? Você vai morrer. E é por isso que muitas pessoas se afastam dos propósitos de Deus, porque elas não rompem. Não é uma ruptura, não é uma decisão de sair. Ouça o que eu vou te falar. No evangelho, a matemática não é multiplicar em primeiro momento, é subtrair. Primeiro você sai, primeiro você abre mão, primeiro você renuncia. E no caminho Deus vai mostrando a você o plano. Porque é no caminho que Deus vai ensinar você a amá-lo acima de todas as coisas. Deus não mostrou a Abraão a terra para falar: olha que terra linda que eu estou preparado para você. Não, sai deste lugar e vai para a terra que eu te mostrarei. Quantos podem dizer glória a Deus? Então Deus, ele se revela a Abraão, e ele fala: Abraão, sai da sua terra. Ele estava ensinando a Abraão: Abraão, você precisa valorizar mais a minha presença do que aquilo que eu posso te dar. E Abraão, irmãos, ele sai da terra que ele estava, ele sai da casa do seu pai, ele sai da sua parentela. E uma coisa que me chama a atenção
é que quando Deus chama Abraão, Abraão ele tinha 75 anos, diga 75 anos. Os homens antigamente viviam muito, viu? Eles viviam mais do que hoje em dia. 75 anos foi quando o chamado de Deus alcançou a vida de Abraão. Sabe o que eu aprendo aqui? Não existe idade que possa ser obstáculo para Deus fazer algo novo na sua vida. Não existe idade que possa ser um obstáculo para Deus cumprir o propósito na sua vida. Tem pessoas que já estão em idade avançada e falam: Deus já terminou comigo, Deus não tem mais plano e propósito na minha vida. Ei, ouça o que eu vou te falar: Deus é Deus em todo o tempo. Não importa se você tem 10, 15, 20, 50, 70, 80 anos, se você está vivo na terra, sobretudo paira sobre você um propósito eterno. Abraão tinha 75 anos e Deus o chamou. E Abraão, com 75 anos, ele sai da casa do seu pai, ele sai da sua parentela, ele sai dessa terra de idolatria. E olha o que eu aprendi na Bíblia. Eu estava lendo o capítulo 11 do livro de Gênesis. No capítulo 11 de Gênesis, o que acontece? O pai de Abraão morreu, Terá morreu. Por que então que no capítulo 12 Deus fala: Abraão, sai da casa do seu pai? Irmãos, tem pessoas que precisam se desvincular emocionalmente dos seus pais para que possam crescer, para que possam avançar. Abraão estava preso em um sistema emocional, em uma simbiose emocional. Ele não conseguia romper emocionalmente com a história do seu pai. Ouça o que eu vou te dizer: enquanto você não romper com a história dos seus pais, você não vai construir a sua história. É muito comum nos dias de hoje, homens com 30, 40, 50 anos, ainda morando na casa dos pais. Por quê? Porque não deram conta de romper vínculos emocionais e por isso não conseguem construir a sua própria história. Terá já tinha morrido, mas Abraão estava lá ainda, ligado emocionalmente. Ouça o que eu vou te falar. Eu vim aqui para liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus quer construir algo novo a partir de você, mas você vai ter que ter fé para romper com algumas estruturas na sua vida. Você vai ter que ter coragem, você vai ter que decidir hoje romper com algumas estruturas. Ouça o que eu vou te falar: sempre que uma palavra de Deus é liberada sobre nós, se a gente não se move, algo em nós morre. Sempre que vem uma revelação de Deus sobre nossas vidas, se a gente não se move em obediência, algo em nós morre. Irmãos, é necessário sair para que a gente possa nascer. É necessário sair para que a gente possa crescer, avançar, romper no propósito do Senhor. Sai da casa do teu pai. Deus está falando assim: ô Abraão, para de se encostar no seu pai, vai construir a sua história. Eu não sei para que eu estou falando essa palavra hoje, mas Deus me manda te dizer: sai da casa do seu pai e vai construir a sua história. Sai dessa dependência emocional, sai dessa dependência financeira. Deus quer revelar que Ele é Deus na sua vida. Vamos poder dizer glória a Deus. Ô misericórdia. Sai da casa do seu pai, cresce, avança, amadurece, confia em Deus, aprenda a confiar em Deus, aprenda a confiar que Ele vai suprir todas as suas necessidades. E Abraão saiu, mas a palavra do Senhor diz lá em Gênesis capítulo 12, versículo 4, que Abraão saiu e ele levou Ló. Diga assim: ele levou Ló. Abraão podia levar Ló? Qual foi a palavra que Deus deu para Abraão? Sai da casa do seu pai, da sua parentela, sai dessa terra. Ou seja, o chamado é para você. Sai daí. Aí Abraão sai e ele leva Ló. Mais para frente, o texto vai dizer que Abraão e Ló começam a crescer, avançar.
Eles tinham muitos gados, e os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló. Porque assim, sempre que você sai, mas traz os antigos hábitos do passado, vai dar problema, vai dar BO, irmãos. Tem pessoas que querem trazer da antiga vida para a nova, coisas que faziam lá atrás. Traz os hábitos da antiga vida, os pensamentos da antiga vida, os sentimentos da antiga vida. Traz aspectos do velho homem, para que você possa viver o dia chamado hoje. Irmãos, vai dar problema. Aconteceu briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão pagou um preço por isso. Às vezes, nós enfrentamos brigas dentro de nós, que nos impede de cumprir o propósito de Deus, porque nós trouxemos hábitos da antiga vida para a nova vida. Porque não adianta você sair da terra da idolatria, do pecado, da terra da sua parentela. Não adianta você sair de lá. O pecado tem que sair de nós. Aquilo que nos afasta de cumprir o propósito de Deus tem que sair de nós. Quantas pessoas têm brigas dentro de si que o atrapalham a cumprir o projeto de Deus, porque trouxeram aspectos da sua velha vida para a nova. Isso não vai ajudar com que a gente cumpra o propósito de Deus. O que aconteceu com Abraão é que ele estava com excesso de bagagem. E excesso de bagagem, irmãos, você tem que pagar um preço. Uma vez eu fiz uma viagem em família. Nós fomos para Santa Catarina. E não sei se você já passou por isso, mas você compra sempre algumas coisinhas, né, umas lembrancinhas, né? A gente estava no hotel que estava em frente a uma loja que estava com tudo na promoção. Falei, meu Deus do céu, isso é uma tentação. Aí, você nem está precisando às vezes, né? Vou comprar uma blusa, vou comprar uma calça. Aí compra uma coisinha aqui para um filho, compra uma coisinha ali para o outro. Família grande, né? 6 pessoas. Mesmo que você não queira, vai dar muita coisa. Chegamos no aeroporto, fazer o check-in. A mulher falou bem assim, excesso de bagagem. Falei, meu Deus do céu, excesso de bagagem. E agora o que faz? Não, está passando aqui 6 quilos. Falei assim, nossa, era só lembrancinha, hein? 6 quilos. Aí eu comecei a olhar, comecei a fazer conta. Eu falei, isso aqui que eu comprei, mais isso aqui. Gente, o preço que eu vou ter que pagar pelo excesso de bagagem é 3 vezes mais do que o que tem aqui. Joga fora esses negócios, gente. Deixa aí, vamos embora. A gente veio, a gente não precisa disso não. Deixa tudo isso aí. Mas a esposa olha com aquela carinha para você, né? Aí não tem jeito, você tem que pagar o preço pelo excesso de bagagem. Porque assim, irmão, se você decidiu carregar o peso, agora paga o preço. Deixa eu falar para você, com muita sinceridade. Tem pessoas que falam assim para mim, ah pastor, está pesado o meu casamento. Você não decidiu entrar, agora paga o preço. Ah pastor, mas está pesado. Você não decidiu, agora paga o preço, não tem jeito. Paga o preço. Abraão teve que pagar o preço, irmão, por ter levado Ló. Deus falou para Abraão levar Ló? Não, ele levou, agora paga o preço. Deu problema. Tem jeito, irmãos. Agora paga o preço. Vai até o final. Sai que é sua, Tafarel. Amém? Só que Abraão entendeu algo. Ele entendeu que o chamado era dele, o propósito era dele. Então ele falou bem assim, ô Ló, faz o seguinte, o chamado é meu, o propósito é meu. Escolhe aí a terra que você quer ir. Ló, como ele não tinha um propósito de Deus, como ele não foi ele que ouviu a voz de Deus, a palavra do Senhor diz que Ló, conduzido pela aparência, ele foi para as campinas do Jordão. Porque as campinas do Jordão, irmãos, era linda. Era um verde maravilhoso, uma terra que parecia muito excelente. Abraão,
Ele falou bem assim: pode ir, porque eu sei que eu posso ficar no deserto, a terra pode ser ruim, eu estou caminhando com Deus, eu saí debaixo de uma palavra, eu saí debaixo de uma promessa, eu estou andando com Deus, eu posso estar em qualquer lugar, haverá bênção, haverá prosperidade, porque eu tenho uma palavra. Porque é assim, irmãos, tudo que você precisa é caminhar sobre uma palavra. Quando você tem uma palavra, a palavra se transforma na plataforma do seu milagre. Quantos pode ser glória a Deus? Foi isso que aconteceu com Pedro. A palavra do Senhor diz que o mar estava revolto, os discípulos estavam no barco, Jesus ele veio andando sobre as águas. E Pedro falava assim: Jesus, se é tu mesmo, faça com que a gente vá andando. Pedro falou, né? Se é tu mesmo, faça que eu vá andando até você. Jesus falou: Pedro, vem. Sabe por que Pedro andou sobre as águas? Porque ele tinha uma palavra. Jesus falou para ele: vem. Quando você tem uma palavra, a palavra se transforma na plataforma do sobrenatural na sua vida. Aleluia. Pode aplaudir com alegria. Agora ouça o que eu vou te ensinar. Eu conheci um grupo lá no Nordeste. Eu e minha esposa fizemos missão no Nordeste por alguns anos. E tinha um grupo lá que eu fiquei sabendo que eles estavam treinando a andar sobre as águas. Tinha uma piscina e eles vinham correndo e tentavam andar sobre as águas, atravessar de um lado para o outro. Nunca conseguiram. Não, mas Pedro andou. Então se Pedro andou, eu também posso andar. Irmãos, ouça o que eu vou te ensinar. Nem tudo é questão de fé, mas sim de habilitação. Sabe por que Pedro andou sobre as águas? Porque Jesus falou com ele: vem. A pergunta que eu faço é: eles tinham uma palavra de Jesus? Vem. Você tem a palavra de Jesus? Vem. Se você tem, vai que você vai andar sobre as águas. Nem tudo é questão de fé, mas sim de habilitação. Deus habilitou Pedro para andar sobre as águas, por isso que Pedro andou. Quantos podem dizer glória a Deus? Irmãos, um dos maiores fracassos na minha vida foi porque eu achei um dia que eu só precisava de fé. Eu não precisava de fé, eu precisava de habilitação. Eu precisava de uma palavra. Como eu não tinha uma palavra, eu fracassei. Porque você pode estar fazendo certo, mas sem Deus, irmãos, não vai prosperar. Porque nem tudo é questão de fé, é questão de habilitação. Portanto, aprenda qual é o seu lugar, saiba qual é o seu lugar e viva o que Deus tem para a sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus? Nem tudo é questão de fé, mas é questão de você estar habilitado para fazer aquilo. É necessário você ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, para que tudo que você faça, prospere. Abraão tinha uma palavra. Ele falou: Ló, pode escolher a terra que você quer ir. Você quer ir para as Campinas do Jordão? Tudo verdinho. A Bíblia vai dizer que as Campinas do Jordão parecia o jardim de Deus. Parecia o jardim de Deus. Ouça o que eu vou te falar. Verdadeiramente você só vive no jardim de Deus se você está na obediência do Senhor. Se você está na presença do Senhor. Na presença do Senhor, o deserto se torna um jardim. O deserto floresce porque você tem a presença do Senhor. Você tem a palavra de Deus. Você está na obediência do Senhor. Aleluia! E Ló então foi embora. Agora, nesse contexto, algo faltava acontecer na vida de Abraão. Porque o que Deus falou com Abraão é que através de Abraão, da descendência de Abraão, de um filho que Deus daria a Abraão, as promessas se cumpririam. Esse filho seria Isaac. E Deus falou: Abraão, eu vou te dar um filho. Só que, irmãos, o tempo foi passando e nada acontecia na vida de Abraão e de Sara. Eles já eram avançados em idade. Eu fico imaginando Abraão peregrinando na terra prometida como forasteiro.
Fica imaginando Abraão não fincando as estacas de forma muito profunda, porque ele era um forasteiro. Assim tem que ser nossas vidas, irmãos. Não coloque as suas estacas muito fundo nessa terra, porque a terra não é o nosso lugar. Nós somos forasteiros nessa terra. Existe um prédio celestial preparado para nós. Existe uma glória preparada para nós. A terra não é o nosso lugar, irmãos. Não coloque muito fundo as suas estacas, porque Deus tem algo maior para nós. Quantos podem dizer amém? Estava ali Abraão, estabelecia a sua tenda, tirava a tenda, estabelecia a sua tenda, e nada do filho vir. Sara, cadê o milagre? Cadê o filho? Nós já somos avançados em idade. Agora, olha que interessante, que fala a palavra do Senhor em Romanos capítulo 4, verso 19. Abre comigo a sua Bíblia, Romanos capítulo 4, verso 19. Romanos capítulo 4, verso 19. Romanos 4, 19. Olha o que está escrito. Versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que você está fraco na fé, se você tem uma receita do pai Abraão que diz: dê glória a Deus? Porque quando você dá glória a Deus, irmãos, você tira o foco dos seus problemas. Quando você dá glória a Deus, você tira o foco das adversidades, e você coloca os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Dê glória a Deus. O filho deu 6 pontos no queixo, glória a Deus. Está com enfermidade, glória a Deus. As portas se fecharam, glória a Deus. As coisas não estão indo bem, glória a Deus. E é assim que você se fortalece. Pode aplaudir o Senhor com alegria. Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Sara falava: Abraão, nós já somos velhos, cadê a promessa? Mulher, dê glória a Deus. Cadê esse filho? Dê glória a Deus. E assim Abraão, ele ia se fortalecendo. Irmãos, o evangelho é simples demais. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus que você vai ser fortalecido. Dê glória, dê glória, dê glória, dê glória. Está difícil, dê glória. Está na prova, dê glória. As adversidades se levantaram, dê glória. Na enfermidade, dê glória. Parece que é o seu fim, dê glória a Deus, porque assim você vai se fortalecendo. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Essa é a receita do pai Abraão para nós. Ele foi se fortalecendo, dando glória a Deus. Sabe por quanto tempo Abraão deu glória a Deus até que a promessa se cumprisse? 25 anos. Você se converteu ontem, já está desanimado? Chegou outro dia na igreja, já está querendo trocar de igreja porque não tem oportunidade na sua igreja? Dê glória a Deus, irmão. No primeiro problema, vou embora. Primeira adversidade, vou para o mundo. Começou agora. Abraão durante 25 anos deu glória a Deus sem nada acontecer. Dê glória a Deus, irmãos. Dê glória a Deus. A palavra do Senhor diz que quem permanece vê a glória de Deus. 25 anos. Eu conheci uma mulher que orou 25 anos pelo seu marido, e o homem se converteu. Hoje é uma bênção. Ela poderia ter desistido, mas ela se fortaleceu dando glória a Deus. Dando glória a Deus. A gente precisa aprender muito com o pai Abraão, o pai da fé. Ele fortaleceu a sua fé, dando glória a Deus. Gênesis 22, e eu vou caminhando para o fim. Gênesis 22. Vamos ler juntos esse texto.
Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe perguntou: eis-me aqui. Deus continuou: pega o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Irmãos, aquilo que Deus tinha para a vida de Abraão era muito grande. As promessas eram tremendas. E era necessário que Abraão passasse por uma prova. Deus queria saber se Abraão ia dar conta de viver tudo aquilo que estava preparado para ele. E é interessante, irmãos, que toda prova, ouça o que eu vou te dizer, toda prova que Deus nos submete, porque Deus não nos tenta. Nunca diga isso: Deus está me tentando. Quem nos tenta é o diabo. Deus, ele nos prova. Toda prova que Deus permite que a gente passe é uma prova entre amores. É uma prova entre aquilo que você ama muito e aquilo que você deveria amar de maneira suprema na sua vida. Deus pediu para Abraão o filho da promessa. Porque muitas vezes, irmãos, ouça o que eu vou dizer, muitas vezes nós passamos a amar mais aquilo que Deus nos dá do que a Ele. E quando isso acontece, Deus vai nos submeter a uma prova. Porque toda prova é uma prova de amores. É uma prova entre aquilo que você ama muito e aquilo que você deveria amar de maneira suprema. Você pode amar muito os seus filhos, mas a Deus temos que amar acima de todas as coisas. Você pode amar muito a sua esposa, seu esposo, a sua família, seu ministério. Você pode amar tudo isso, mas a Deus temos que amar de maneira suprema. Temos que amar acima de todas as coisas. Então, Deus submete a Abraão a uma prova. Me dá seu filho, Abraão, Isaque, o filho da promessa. E é interessante, irmãos, quando Abraão foi subindo com Isaque, quando ele chega lá em cima, Isaque fala o seguinte: pai, eu tenho aqui a faca, o cutelo, o fogo, o altar está preparado, mas cadê o animal do sacrifício? Abraão fala: calma, filho, Deus proverá para si o cordeiro. É interessante a gente pensar que Isaque, ainda adolescente, ele sabia tudo o que era necessário para um sacrifício. Ele sabia que estava faltando algo. Tem o cutelo, tem o fogo, tem o altar, mas está faltando algo, pai. Sabe por quê, irmãos?
Abraão não era só pai de fora, ele era pai de dentro também. Ele ensinava a palavra de Deus para o seu filho. Porque tem gente que quer ser pai de multidão, mas não é pai de seus filhos. Quero ser pai de multidão, mas não cuido do seu filho. Ontem, eu estava muito cansado. O Henrico abriu o queixo. A minha esposa falou bem assim: amor, pode ficar em casa, você está muito cansado, pode deixar que eu levo o Henrico para o hospital. Eu falei: posso estar cansado que for, eu nunca abrirei mão da minha responsabilidade de ser pai. Eu não quero ser pai dos outros, não ser pai dos meus filhos. Eu não quero cuidar da igreja e não cuidar dos meus filhos. Eu não quero cuidar dos filhos dos outros e não cuidar dos meus filhos. Eu nunca abrirei mão da minha responsabilidade. Tem gente que quer ser pai de multidão, mas não é pai do seu filho. Tem o cutelo, tem a faca, tem o fogo, tem o altar. Pai, cadê o animal para o sacrifício? Deus proverá para si. Irmãos, Deus sabia que a promessa iria se cumprir. A palavra do Senhor diz, o escritor de Hebreus diz, que Abraão creu que Deus poderia até mesmo ressuscitar o seu filho. Sabe por quê? Porque ele conheceu um Deus, ele caminhou com esse Deus poderoso e tremendo. A fé de Abraão estava alicerçado no caráter imutável de Deus. Se Deus um dia liberou uma palavra, ele iria cumprir. Ele iria cumprir. A fé de Abraão estava alicerçada no caráter imutável de Deus. E o texto vai dizer que quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar Isaac, quando ele levanta as mãos, bradou do céu uma voz: Abraão, Abraão! O anjo estava chamando Abraão. Irmãos, ouça o que eu vou te dizer. Na mesma velocidade que você levanta as suas mãos para sacrificar, para entregar, é a velocidade que o anjo de Deus desce para trazer provisão para a sua vida. É a mesma velocidade. A velocidade com que você fala: Senhor, eu te entrego tudo. Essa velocidade que você levanta as suas mãos em adoração, é a velocidade que o anjo vai descer, vai te tocar, vai visitar a sua casa, vai te curar, vai te sarar e vai trazer provisão para a sua história. Pode aplaudir o Senhor. E o texto vai dizer que o anjo fala: não precisa sacrificar Isaac. Irmãos, Deus não queria Isaac. Sabe o que Deus queria? Levar Abraão para o altar. Sabe por que você passou por aquele problema? Porque Deus queria trazer você para o altar. Ele não queria tirar de você isso, Ele queria você no altar. Tem situações que a gente passa porque Deus nos quer no altar. Tem problemas que você passa porque Deus te quer no altar. Tem circunstâncias adversas que você vive, é porque Deus te quer no altar. Deus não vai abrir mão de você, porque o negócio de Deus é com você. Ele te ama tanto, que se tiver que passar por situações difíceis na sua vida, Ele vai permitir para que você volte para o altar. Deus não queria Isaac, Ele queria Abraão no altar. Quantos podem dizer glória a Deus? Situações que passamos muitas vezes é porque Deus nos quer no altar. E Abraão, ele olha para trás, e quando ele olha para trás, sabe o que ele tinha lá? Um carneiro preso nos arbustos. Estava preso, amarradinho lá. Irmãos, antes de Abraão subir o monte para sacrificar Isaac, para adorar a Deus, entregando o seu filho, Deus já tinha preparado provisão. Porque antes de Deus te submeter à prova, Ele já preparou a provisão. Creia somente. Antes da prova, Deus já preparou a providência, irmãos. Estava lá o carneirinho preso entre os arbustos. Sabe o que isso fala no meu coração? Aquilo que é seu, irmãos, está preso. Ninguém vai tomar, ninguém vai tirar de você. Então somente confia. Não, mas alguém vai entrar na minha frente. Vai não, irmãos, está preso lá. A sua bênção está presa, está preparada, está te esperando. Não, mas a pessoa está querendo tomar de mim a minha bênção. Vai tomar não, irmãos, está preso, é seu. Deus preparou para você. Então somente confia e obedeça. Está preso, está preparado te esperando, porque antes de Deus te submeter a uma prova, Ele já preparou a providência, a provisão. Quantos podem dizer glória a Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus.
Aleluia. Glória te dou, Senhor. Glória te dou. Será que você pode abrir a sua boca e dar glória a Deus? Glorifique a Deus, irmãos. Glorifique ao Senhor. Essa é a palavra do Senhor para nós essa noite. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus nos quer no altar, igreja. Deus nos quer no altar. Ele não quer o seu Isaac, Ele quer você. Ele não quer o seu Isaac, Ele quer te trazer para perto. Quer te trazer para o altar. Situações que a gente passa, muitas vezes a gente não entende. Deus está querendo trazer você para o altar. Ele está usando isso para trazer você para perto. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu queria te dar um tempo nesta hora de você permitir com que a palavra do Senhor gere mudança, transformação em seu interior. A palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Ela cumpre o propósito a qual se destina. E nessa noite, eu profetizo que a palavra de Deus produzirá resultado a 100 por 1 no seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nos ensine a glorificar o Teu nome em todo o tempo. Nos ensine a honrar o Teu nome em todo o tempo. Nos ensine, Senhor, a dar a Ti a nossa vida como prioridade. Tu és a nossa prioridade, Senhor. Tu és a nossa prioridade, Senhor. Queremos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Acima de tudo está o Senhor e está o Teu nome. Nós queremos, Pai, viver o Teu propósito em toda a sua plenitude. Arranca do nosso coração toda a idolatria, todo o ambiente que tem dentro de nós, que nos afasta do Teu projeto. Coisas que trazemos da antiga vida para a nova vida e que tem nos impedido de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos dê força, Pai, nos dê fé, para que possamos sair nesta noite. Nessa noite nós decidimos sair da terra de pecado, sair da nossa parentela, da casa do nosso Pai, que muitas vezes nos impede de viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Essa noite nós decidimos sair de relacionamentos pecaminosos, largar velhos hábitos, porque a matemática do Evangelho começa com subtração e não com multiplicação. Antes do Senhor multiplicar algo em nossas vidas, é necessário que antes o Senhor subtraia. Tire aquilo que nos afasta do Senhor. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Erguemos nossas mãos a Ti em sinal de adoração e cremos que na velocidade que levantamos nossas mãos é a velocidade que o anjo desce para trazer provisão, para revelar em nós o milagre do Senhor. Nós cremos, Pai, que tudo está preparado, tudo já está preparado. Não há o que temer, não há o que temer. Nós cremos que o Senhor tem um bom lugar para nós. Tem um bom lugar para nós, porque já estamos no Senhor, estamos em Cristo Jesus. Aleluia. Glória te damos. Aleluia.